Existe um segredo, guardado por séculos, que desafia tudo o que você aprendeu sobre fé e divindade. Milênios antes das escrituras sagradas que hoje conhecemos, havia um Deus, não em Israel, mas em terras africanas. Um Deus tão antigo que foi propositalmente apagado da história, sufocado pelas areias do tempo e pela intencionalidade humana. As religiões que moldaram o mundo, aquelas que você segue, podem ter se apropriado de suas bases mais profundas, enquanto jogavam seus verdadeiros pilares no esquecimento. Neste vídeo, revelaremos as provas contundentes de que o conceito de um Deus invisível, onisciente, já era adorado muito antes da chegada da Bíblia. Vamos expor como orixás, símbolos de sabedoria e equilíbrio, foram rebatizados como demônios para justificar um dos maiores sequestros espirituais da humanidade. Prepare-se para desenterrar a história do Deus africano mais antigo que Javé, cujas características formaram a base para todas as divindades modernas. E perceba, tudo que você acreditava pode ser apenas uma parte da verdade. Você já parou para refletir sobre isso? Que o Deus mais ancestral da humanidade talvez não esteja onde sempre nos disseram para procurar? Não nas páginas da Bíblia, do Alcorão ou de qualquer texto que o mundo moderno chama de sagrado? E se ele esteve sempre em outro lugar, esquecido, soterrado pelas areias do tempo, nas mesmíssimas raízes espirituais da África? Pense comigo. E se tudo o que nos contaram sobre a origem de Deus, sobre a criação do mundo e sobre a espiritualidade humana for apenas uma parte da história? E nem mesmo a parte mais antiga da verdadeira história. Neste encontro, nós vamos desenterrar um segredo guardado por milênios, um mistério que pouquíssimos, ousaram tocar. Um nome que ecoava antes mesmo de haver um templo, uma sinagoga ou uma igreja. Um Deus africano que antecede todas as religiões que conhecemos. Um Deus que foi silenciosamente, deliberadamente apagado da memória coletiva da humanidade. O que você está prestes a descobrir pode virar de cabeça para baixo tudo o que você pensava saber sobre espiritualidade, sobre história e sim, até mesmo sobre a Bíblia. Porque veja bem, por trás das doutrinas, das tradições e das traduções reside uma história não contada. Uma história que começa no coração do continente africano, o verdadeiro berço da humanidade. Lá, muito antes do surgimento das religiões monoteístas que hoje governam o mundo, povos ancestrais já se conectavam com uma divindade suprema, criadora, eterna. Uma divindade que não era chamada Jeová ou Alá, mas que já era reverenciada, temida e amada como a fonte de todas as coisas. Então, a pergunta que fica é: por quê? Por que essa divindade desapareceu? Por que o mundo moderno extinguiu a memória desse Deus africano? A resposta é tão complexa quanto perturbadora, e ela gira em torno de 3 palavras-chave: colonização, dominação cultural e aniquilação espiritual sistemática. Tudo isso contribuiu para que uma das figuras mais importantes da história espiritual da humanidade fosse relegada ao esquecimento. Mas hoje, nós vamos quebrar esse silêncio. Ao longo dos próximos minutos, você vai entender por que a África não foi apenas o berço da humanidade física, mas também o berço da espiritualidade ancestral. Você vai aprender sobre esse Deus esquecido, seu nome, seus atributos e por que ele era considerado sagrado antes mesmo de a escrita existir. Faremos uma jornada pelos textos antigos, pelos mitos e pelas tradições orais que revelam a sua existência. Vamos desvendar as conexões ocultas entre esse Deus e a estrutura espiritual presente em tantas religiões atuais. E você vai descobrir como ele foi removido das narrativas dominantes e por que esse apagamento ainda interessa a certos sistemas de poder hoje. Analisaremos evidências históricas, espirituais e até mesmo arqueológicas que sustentam a sua presença e a sua influência.
E exploraremos como o resgate desse conhecimento pode transformar a sua fé, a sua visão de mundo e a sua jornada espiritual. Mas preste atenção nisso. Este vídeo não é apenas informativo. É uma provocação, uma convocação, um convite para você abrir os olhos e mergulhar em uma verdade mais profunda, mais antiga, mais esquecida. Então, respire fundo, prepare-se para questionar tudo, porque o que se segue desafiará o que você pensava saber sobre Deus, sobre religião e sobre as origens de toda a espiritualidade. E talvez, ao final desta jornada, você descubra que a resposta que a sua alma sempre buscou estava exatamente onde ninguém te ensinou a procurar. Primeira evidência: a África como berço da espiritualidade ancestral. Se tudo começou na África, por que nunca nos contaram isso? Pense nisso por um instante. Por que essa informação simplesmente não aparece nas escolas, nas igrejas, nos templos, nos livros de história e nos sermões de domingo? Porque o berço da humanidade, o lugar de onde emergiram os primeiros seres humanos, as primeiras aldeias, as primeiras ideias sobre o divino, é também o lugar mais silenciado quando o assunto é Deus? Essa é uma das perguntas mais poderosas que podemos fazer, porque ela vai direto ao cerne de uma manipulação histórica, uma manipulação que moldou a forma como milhões, bilhões de pessoas veem sua fé, seu valor e sua identidade espiritual. Muito antes de Moisés subir o Monte Sinai, muito antes de Abraão ouvir qualquer voz dos céus, e mesmo antes dos primeiros textos do Antigo Testamento serem sequer escritos, os povos africanos já estavam profundamente conectados ao sagrado. Eles buscavam respostas para a existência, dialogavam com o invisível, celebravam rituais e sentiam a presença de uma força criativa. E eles não apenas sentiam, eles nomeavam, respeitavam e transmitiam essa sabedoria de geração em geração. Estamos falando de milhares de anos antes das religiões que hoje dominam o imaginário espiritual do mundo. E essa espiritualidade africana não era inferior, não era primitiva. Pelo contrário, era refinada, profunda e sofisticada. E o mais importante de tudo, estava enraizada em uma conexão real com a natureza, com os ciclos da vida, com o espírito que habita em todas as coisas. Os registros mais antigos de práticas espirituais vêm de territórios como Egito, Núbia, Etiópia, Sudão, Nigéria, Congo, e mesmo que os nomes desses lugares tenham mudado, a essência permanece. Foi na África que os primeiros seres humanos ergueram seus olhos para os céus e reconheceram a existência de algo maior. Não um Deus genérico, não múltiplas divindades por pura superstição, mas um princípio criativo supremo. Um ser que estava acima de todos os outros. Um Deus que não era feito à imagem e semelhança do homem, mas que habitava em todas as coisas, inclusive no próprio homem. Esse Deus era o fundamento da existência, e seu nome, embora varie entre as línguas e as tradições, carrega o mesmo peso sagrado. Nambi, Olumare, Ama, Ra, Amon, Nhame. São ecos de uma única consciência divina que antecede o tempo das religiões organizadas. Este Deus africano era reconhecido não apenas como o Criador, mas como o sustentador da vida, o juiz, a força espiritual onipresente e até mesmo a fonte do equilíbrio cósmico. Os povos africanos não apenas adoravam esse Deus, eles viviam em comunhão com ele. Suas leis, suas decisões, seus ritos, seus laços familiares e sociais, tudo estava em sintonia com essa força maior. Havia uma espiritualidade viva, orgânica, natural. Uma espiritualidade que não precisava de templos de pedra para existir, porque o próprio universo era o templo. Cada árvore, cada rio, cada animal e cada ser humano carregava um pedaço do sagrado. Essa compreensão é poderosa demais para ser ignorada.
Mas, ao longo da história, especialmente com o avanço dos impérios e das religiões dominantes, a espiritualidade africana foi sufocada, distorcida e demonizada. E não foi por acaso. Apagar o Deus africano significava também apagar a identidade espiritual do povo africano. Era uma estratégia de dominação. Pense comigo. Se você destrói a conexão de um povo com sua origem divina, você o torna vulnerável. E foi exatamente isso que aconteceu. O colonizador europeu, ao impor a sua fé, precisava rebaixar as crenças dos outros. Precisava transformar o sagrado dos outros em idolatria, em feitiçaria, em algo perigoso. E assim, a espiritualidade ancestral passou a ser associada ao mal, enquanto as religiões trazidas de fora ganhavam o status de verdade absoluta. É por isso que você nunca ouviu falar de Olumare na escola. É por isso que a palavra Zambi não aparece nos sermões da igreja tradicional. É por isso que Ra, Amon e outros nomes de divindades africanas foram reduzidos à mitologia, enquanto Jeová, Alá e outros são tratados como únicos e absolutos. Mas quem decidiu isso? Quem tem o poder de determinar qual divindade é verdadeira e qual não é? Quem decidiu que a espiritualidade africana mereceu ser esquecida? Compreender a importância da África no nascimento da espiritualidade global não é apenas uma questão histórica. É uma questão de identidade. É uma questão de reparação. É uma questão de verdade. Porque, quando reconhecemos que o primeiro impulso espiritual da humanidade nasceu lá, nesse solo fértil, rodeado por rios, animais selvagens e céus abertos, nós também reconhecemos que o divino não tem cor, não tem uma única língua e não está restrito a um livro específico. Deus, ou essa força criativa que estamos investigando aqui, não foi inventada no deserto do Oriente Médio. Ela já era adorada quando o mundo ainda era um mistério. Fique até o final. Não perca nenhuma revelação capaz de transformar sua visão sobre Deus e a história. Segunda evidência: a apropriação de elementos pela religião moderna. Quando começamos a analisar as três principais religiões monoteístas do mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo, uma pergunta inevitável surge. Uma pergunta quase incômoda para quem nunca ousou investigar. Será que essas religiões, que hoje ocupam o centro do palco espiritual, nasceram de fato do zero? Como se tivessem sido criadas por uma intervenção divina direta, sem precedentes? Ou será que, na verdade, elas copiaram, adaptaram, reorganizaram estruturas muito, mas muito mais antigas? Estruturas que já estavam vivas e pulsantes no coração da espiritualidade africana há milhares de anos? Sejamos honestos com nós mesmos. Quando olhamos para os atributos do Deus bíblico, o onipotente, o onisciente, o onipresente, o eterno, criador dos céus e da terra, não encontramos nada de completamente novo. Essas características já estavam profundamente associadas aos nomes e à essência de deuses africanos ancestrais. Deuses como Olodumare, Amon, Nanzambi, Ama. E não era apenas a ideia de um Deus supremo que já existia, mas também a forma como esse Deus se relacionava com os humanos, com a criação e com as leis espirituais do universo. Você já parou para considerar, por exemplo, que o conceito de sopro de vida, que aparece em Gênesis, quando Deus sopra nas narinas de Adão, é praticamente idêntico à doutrina Yorubá do Eme, o sopro divino dado por Olumare a cada ser vivo? O que muda é apenas o nome e o cenário. A essência é a mesma. E isso não é coincidência. Este é um patrimônio espiritual não reconhecido. Uma herança que foi silenciada, deslocada e rebatizada para se encaixar em novas narrativas teológicas. Mas ela está lá, viva, se você souber onde procurar. Outro ponto que chama a atenção são as leis morais. As leis de Deus, tão presentes na Torá, nos Evangelhos e no Alcorão, o respeito à vida, à família, à justiça, ao próximo, à integridade espiritual. Elas já existiam, como códigos sagrados, dentro das sociedades africanas tradicionais.
E não eram apenas regras sociais, eram princípios espirituais, baseados na harmonia cósmica. O certo e o errado não eram definidos apenas por mandamentos externos, mas pelo que mantinha o equilíbrio entre os mundos, o visível e o invisível. A vida espiritual africana sempre ensinou que todo ato tem um peso espiritual, que aquilo que você semeia, você colhe. Isso soa familiar porque está diretamente ligado ao conceito de justiça divina que aparece em praticamente todas as religiões subsequentes. E não podemos ignorar o poder das palavras. A linguagem tem memória. E várias palavras usadas nas chamadas escrituras sagradas têm raízes em línguas africanas antigas ou carregam significados paralelos. Um exemplo claro, a palavra Amém, amplamente usada no cristianismo, no judaísmo e até no islamismo. Mas você sabia que Amon ou Ramon, o nome de uma das mais antigas divindades egípcias, também significa o oculto, o invisível, o eterno? E que Amon era invocado ao final das preces com a mesma intenção? De selar, de afirmar, de invocar a presença divina. O Amém que você repete hoje em suas orações pode ser, sem que você saiba, um eco direto da espiritualidade ancestral africana. E vamos além. Rituais de purificação com água, o uso do jejum, orações em horários específicos do dia, o conceito de anjos como mensageiros, o simbolismo do fogo, da luz e do sangue. Tudo isso já existia nas práticas espirituais africanas, muito antes de aparecer codificado nos textos do Antigo Testamento, nos Evangelhos ou nas revelações do Alcorão. A África sempre entendeu a conexão entre corpo e espírito, entre céu e terra, entre o presente e o mundo espiritual. E até os elementos mais singulares das religiões modernas carregam camadas africanas. A ideia de um salvador divino, por exemplo, enviado à Terra para restaurar a ordem espiritual, não é nova. Em muitas tradições africanas já existia o conceito de um intermediário sagrado, um ser que encarnava ou agia no mundo para guiar, curar e libertar, o elo entre o céu e a terra. Em algumas culturas, filho da luz, em outras, filho do céu. E essas ideias, elas não se espalharam pela evangelização, mas pelo roubo silencioso da herança espiritual dos povos negros. A pergunta que você precisa se fazer é: por que isso nunca foi discutido abertamente? Por que as igrejas, os seminários, as escolas de teologia nunca ensinam sobre essas conexões? É porque admitir isso seria reconhecer que o novo, na verdade, já existia. Que o Deus do cristão, do judeu e do muçulmano tem mais em comum com Olumare ou Amon do que eles gostariam de admitir. Que a fé que você pensa ter começado com Moisés ou Abraão pode ter raízes muito mais antigas, muito mais negras e muito mais africanas do que lhe contaram. Cuidado! Isto não significa negar a fé de ninguém. Muito pelo contrário, é resgatar a plenitude dela. É entender que a espiritualidade não começou com livros, mas com o espírito. Não começou com a palavra escrita, mas com a vibração da alma. O que estamos fazendo aqui é levantar o véu. É convidar você a ir além do que lhe foi ensinado. Pois se o Deus africano foi o primeiro a ser adorado, por que sua imagem foi substituída? Por que as representações de Deus hoje são todas brancas, ocidentais, masculinas? Por que o sagrado foi embranquecido? Não te parece estranho? Enquanto a espiritualidade africana for vista como irrelevante, o povo africano também o será. Mas quando você começa a ver que o fundamento de quase todas as grandes religiões foi construído sobre uma base africana, você entende que está mais perto de Deus do que imagina, que Ele já estava com você, mesmo antes de você nascer. Então, reflita agora. Será que as religiões modernas copiaram a estrutura espiritual africana? Se essa pergunta ressoa em você, escreva aqui nos comentários: minha fé tem raízes africanas. Terceira evidência: o apagamento intencional. Neste ponto da nossa jornada, a pergunta que não pode mais ser evitada é esta: se a espiritualidade africana é tão antiga, tão profunda, e se ela influenciou o mundo, por que ela foi apagada? Por que os nomes de divindades africanas foram esquecidos?
Por que seus rituais foram ridicularizados, demonizados e proibidos? A resposta, embora complexa, é direta: colonização, escravidão, imposição religiosa. A colonização não foi apenas uma invasão territorial, foi uma invasão da alma. Quando os europeus chegaram à África, não vieram apenas por riquezas materiais. Eles vieram com a intenção de dominação espiritual. E para isso, era necessário destruir a visão de mundo dos povos que ali viviam. O objetivo não era apenas tomar-lhes a terra, mas reprogramar a forma como viam o mundo, a vida e o sagrado. E a melhor forma de fazer isso, apagando o que havia de mais poderoso neles: sua espiritualidade. Foi aqui que começou a demonização sistemática das crenças africanas. Divindades, antissímbolos de equilíbrio e sabedoria, foram rotuladas como demônios. Rituais ancestrais de cura e celebração foram taxados como feitiçaria. E os sacerdotes, curandeiros e líderes espirituais foram perseguidos, mortos ou forçados a se converter. Tudo isso em nome de uma civilização imposta com a cruz em uma mão e a espada na outra. Isso não foi uma ação isolada, foi um projeto de poder global. Apagar os deuses africanos era essencial para quebrar a identidade de um povo. Porque onde há fé enraizada, há resistência. Onde há ancestralidade viva, há força. Onde há conexão com o divino interno, há liberdade. E para transformar homens livres em escravos, era preciso primeiro escravizar suas almas. A escravidão transatlântica não foi apenas um comércio de corpos, foi um sequestro espiritual. Os africanos que chegaram ao Brasil, ao Caribe, aos Estados Unidos, foram arrancados de suas terras, de suas famílias e de suas crenças. E quando tentavam manter viva sua fé, eram duramente castigados. Os orixás, os inquices, os voduns, todos os nomes sagrados foram proibidos. Mas proibir não bastava, era preciso inverter. Era preciso dizer que Exu era o diabo, que Ogum, símbolo de justiça e proteção, era guerra e maldição, que Iemanjá, símbolo da maternidade sagrada, era profanação. Isso não foi acidental, foi intencional. Os colonizadores usaram a ferramenta mais eficaz, a religião. A imposição do cristianismo não foi um convite, foi uma imposição de silêncio espiritual. Se você se recusasse a aceitar o novo Deus, era castigado, torturado, morto. O batismo não era um ritual de fé, era um ato de apagamento. Você deixava de ser um filho de Olumaré para se tornar um servo de um Deus estranho, distante e punitivo. E isso não se restringe ao passado. Ainda hoje, o reflexo dessa manipulação está por toda parte. A espiritualidade africana continua sendo tratada como algo inferior, perigosa, confusa, enquanto as religiões europeias são vistas como superiores, puras, civilizadas. Mas o que não queriam que você soubesse era que seu povo conversou com Deus muito antes da Bíblia existir. Que sua ancestralidade carregava códigos espirituais muito antes do catecismo existir. Que sua conexão com o divino é legítima e não precisa passar por um filtro europeu para ser válida. A própria Bíblia, em Atos 17, reconhece que Deus já se manifestava entre os povos antes da revelação cristã, para que buscassem ao Senhor se porventura tateando o pudessem achar. A busca sempre existiu, a conexão sempre esteve viva, apenas não foi contada por quem controlava a narrativa. Então, eu te pergunto, por que só uma forma de fé é exaltada? Por que o nome de Deus só é aceito com sotaque europeu? Por que a imagem do sagrado precisou ser embranquecida? Será que Deus rejeita a pluralidade? Ou será que fomos ensinados a temer tudo aquilo que nos conecta com nossas origens? Talvez, apenas talvez, este vídeo seja o ponto de virada que sua alma estava esperando.
Se você sente algo em você despertando, comente aqui embaixo. Estou quebrando o ciclo do apagamento. Quarta evidência: os textos escondidos e a manipulação histórica. Se ficou claro que houve um apagamento intencional, o que torna essa história ainda mais perturbadora é isto: as evidências não foram completamente destruídas. Elas permanecem, espalhadas como fragmentos, escondidas em textos antigos, gravadas em paredes de templos, sussurradas em tradições orais. O problema é que por muito tempo essas evidências foram ignoradas, marginalizadas, silenciadas, para que o mundo nunca tivesse acesso a elas. Nos templos egípcios, por exemplo, inscrições hieroglíficas descrevem Amon como o oculto, o que existia antes de todas as coisas, o eterno que não pode ser visto. Essa descrição, gravada milhares de anos antes do Gênesis, ecoa o mesmo conceito de um único Deus criador. Por que isso não é ensinado? Porque admitir isso desmantelaria a narrativa de originalidade que sustenta as religiões modernas. Na Etiópia, antigos códices em mosteiros isolados contêm referências a tradições espirituais que precedem o cristianismo. Textos que apontam para uma fé africana independente, original. E não podemos esquecer da tradição oral, a palavra viva, transmitida por rituais, cânticos e histórias. Ela preservou o que os colonizadores tentaram apagar. É por isso que, até hoje, os nomes de Nanzambi, Olumare e Ama ainda ecoam. Eles sobreviveram não em livros, mas no coração das pessoas. E uma verdade gravada no coração não pode ser apagada. Estudiosos africanos e afrocentrados vêm chamando a atenção para isso há décadas. Eles demonstram que essa verdade foi deliberadamente ocultada. Eles apontam como instituições europeias coletaram textos africanos apenas para retê-los em bibliotecas inacessíveis, longe dos descendentes de quem os criou. Por que não são divulgados em massa? A teoria mais forte é que a revelação desafiaria os alicerces do poder religioso que sustentou impérios inteiros. E há uma estratégia de ocultamento ainda mais sutil: a tradução seletiva. Passagens que faziam referência a um Deus supremo eram suavizadas, alteradas, omitidas. Amon, o Eterno, foi reduzido a Deus local. Essa manipulação não é acidental, é intencional. É uma forma de diminuir o que é africano e exaltar o que é europeu. Quando conectamos todos esses pontos, o quadro fica claro. A espiritualidade africana foi apagada porque era poderosa demais para ser reconhecida. E quanto mais poderosa uma verdade, maior o esforço para ocultá-la. E aqui eu te desafio. Se essas evidências permanecem escondidas até hoje, o que mais ainda precisa ser revelado? A evidência está lá, escondida, mas viva. E agora, neste exato momento, você está tendo acesso a ela. Se essa revelação ressoa em você, escreva nos comentários: a evidência está viva. Quinta evidência: o renascimento da espiritualidade africana. Se até agora viajamos pelo passado, agora é a hora de olharmos para o presente. Porque o mais impressionante de tudo é perceber que a espiritualidade africana não morreu, não foi destruída. Ela resistiu. Resistiu ao chicote, ao tumbeiro, à catequização forçada, ao preconceito. E não apenas resistiu, hoje ela está renascendo, com uma força que o mundo não pode mais ignorar. Este renascimento é um despertar espiritual coletivo. Na própria África, muitos povos jamais abandonaram suas práticas, mesmo na clandestinidade. As tradições ancestrais permanecem vivas, a chama nunca se apagou.
Na diáspora, a história é ainda mais impressionante. Africanos arrancados de suas terras trouxeram sua fé consigo, escondida nos corações. No Brasil, nasceram o candomblé e a umbanda. Em Cuba, a santeria. No Haiti, o voodoo. Nem mesmo diante do maior sequestro da história da humanidade, a fé ancestral foi vencida. Pelo contrário, ela floresceu. E o que vemos hoje é um movimento de resgate consciente. Jovens, negros e negras, na África, nas Américas, na Europa, estão redescobrindo seus ancestrais espirituais, estão aprendendo os nomes, os ritos, os significados que lhes foram negados. Cada vez mais pessoas estão reconhecendo a sabedoria e a profundidade dessas tradições, porque a espiritualidade africana é universal. Ela fala da vida, da natureza, do equilíbrio. Temos visto testemunhos de pessoas que, ao se reconectar com sua ancestralidade, experimentaram uma profunda transformação. A frase recorrente é: "Eu finalmente me encontrei." Porque quando você reconhece a fé dos ancestrais, entende que não precisa mais se sentir inferior, desconectado de Deus. Você descobre que sempre houve uma ponte. Esse movimento de resgate é poderoso e é perturbador para alguns, pois desafia o monopólio religioso que dominou o mundo por séculos. Mostra que existem outras formas de espiritualidade legítimas, belas e sagradas. Restitui a dignidade a um povo que foi desumanizado. E aqui vem uma reflexão que você precisa se fazer. Por que, mesmo após séculos de perseguição, essas tradições não desapareceram? Por que elas continuam a crescer? Será que não é porque há nelas algo de verdadeiro? Algo que fala diretamente à alma? Algo que nenhuma imposição pode silenciar. Talvez você, que me assiste agora, esteja sentindo esse chamado. Talvez você nunca tenha pisado em um terreiro, mas sente que algo disso faz sentido, que há uma chama acendendo no seu peito. E se você é de descendência africana, esse chamado é ainda mais profundo. É um chamado de volta para casa. Um chamado para você levantar a cabeça e dizer: eu não sou órfão espiritual, eu tenho raízes, eu tenho origem, eu tenho Deus comigo. Se você também sente esse chamado, comente: a espiritualidade ancestral vive em mim. Conclusão: o impacto na sua fé hoje. Agora que desvendamos tantas camadas, surge a pergunta mais importante de todas: o que isso muda na sua fé? Esta não é uma pergunta teórica, é íntima, pessoal, espiritual. Se a origem é africana, como isso afeta a forma como você vê Deus hoje? Será que a fé que você carrega está construída sobre a totalidade da verdade ou sobre uma história seletiva? Muitos sentem um misto de choque e alívio. O choque por confrontar tudo o que foi ensinado. O alívio porque, no fundo, a alma já sabia que havia lacunas. Talvez você esteja sentindo exatamente isso: desconforto e libertação. É aqui que começa o pensamento crítico, tantas vezes desencorajado. Quantas vezes você ouviu: não questione, apenas creia? Mas a espiritualidade africana nunca teve medo das perguntas. Ela ensina que questionar faz parte da conexão, que a dúvida é o caminho para a revelação. O que você fará com essa informação? Continuará repetindo as mesmas orações como se nada tivesse mudado? Ou começará a abrir espaço em seu interior para ouvir a voz dos seus ancestrais, para sentir a presença do Deus africano que sempre esteve lá, esperando ser reconhecido? Isso não significa abandonar sua fé, significa aprofundá-la, significa perceber que o Deus que você busca no altar já vive dentro de você, em seus ossos, em seu sangue, em sua memória ancestral. Esta é a maior mudança, a percepção de que você nunca esteve separado de Deus. E quando você se reconecta com isso, sua fé deixa de ser medo e se torna poder. Deixa de ser obrigação e se torna comunhão.
deixa de ser submissão e se torna libertação. Reflita comigo. Quantas vezes você acreditou que Deus era distante, que você era pequeno, indigno? Saiba que esse sentimento foi construído, ensinado. Mas quando você entende que sua fé tem raízes africanas, percebe que Deus nunca te rejeitou. Ele sempre esteve com você. Mas estarei traindo sua fé? Pense comigo. Como você pode trair sua fé quando está se aproximando da verdade? O verdadeiro ato de traição não é questionar, mas permanecer no engano, mesmo depois que a verdade se apresenta. Faça um exercício agora. Respire fundo. Feche os olhos por um instante e permita-se sentir a presença desse Deus que o mundo esqueceu. Sinta que essa presença não é distante, não é punitiva, é amor, é força. É a mesma presença que guiou seus ancestrais e que hoje te chama de volta para casa. Se este conteúdo está te movendo, escreva nos comentários: minha fé está despertando. Se você chegou até aqui, significa que sua alma reconheceu a verdade. A jornada do conhecimento exige coragem. Se você tem essa coragem, então o seu lugar é aqui. As revelações que virão são ainda mais profundas. Por isso, inscreva-se, ative o sino do conhecimento e deixe seu like para que esta mensagem encontre outros que, como você, também estão buscando. E antes de ir, comente com a frase: eu fui até o fim e a verdade me libertou. Eu quero ver quem realmente caminhou comigo. Agora, não vá embora. Confira a próxima história que aparece na sua tela, porque os segredos que vamos revelar a seguir podem transformar tudo. De novo.